E se a vida simplesmente não tiver sentido? E se não houver um plano maior, nenhum destino traçado, nenhum propósito esperando para ser revelado no final da jornada? Essa pergunta pode parecer assustadora. Mas e se, na verdade, for libertadora? Desde o início dos tempos, a humanidade tenta encontrar uma resposta definitiva para o sentido da vida. Mitologias, religiões, filosofias, todas ofereceram versões diferentes dessa busca. Mas será que existe mesmo uma resposta certa? Ou estamos todos tentando preencher o silêncio com narrativas reconfortantes? O que torna essa pergunta ainda mais inquietante é que ela não é só teórica, ela atravessa tudo. Nossas decisões, medos, crenças e até a forma como lidamos com a morte. Você já se perguntou de verdade por que está aqui? Por que faz o que faz? Ou por que sente esse vazio de vez em quando, mesmo quando parece que está tudo certo? Hoje, vamos mergulhar em algumas das ideias mais ousadas e transformadoras já pensadas sobre essa questão. Do existencialismo à religião, da filosofia antiga às crises do mundo moderno. Vamos falar de Sartre, Camus, Nietzsche, Kierkegaard, Viktor Frankl e, principalmente, de você. Porque talvez a pergunta não seja mais qual é o sentido da vida? Talvez a pergunta real seja: você tem coragem de criar o seu? Desde que o ser humano desenvolveu consciência de si, uma pergunta ecoa nas profundezas da mente. Por que estamos aqui? As primeiras civilizações não deixaram essa dúvida sem resposta. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, a vida era compreendida através dos mitos, narrativas que explicam tanto a criação do mundo quanto o papel do ser humano dentro dele. O mito do Enuma Elish, por exemplo, mostra como o mundo surgiu a partir do caos, com deuses lutando entre si, e como o homem foi criado para servir os deuses. Ali, já havia uma tentativa de dar sentido à existência. Fomos feitos para um propósito. No Egito Antigo, essa busca se refinou. As pirâmides, os rituais de mumificação, os julgamentos pós-morte. Tudo era parte de uma estrutura simbólica que afirmava: a vida tem sentido, e esse sentido continua após a morte. O sentido da vida, portanto, estava na preparação para o além. E então, na Grécia Antiga, a pergunta começou a mudar de forma. Sai do mito e entra na filosofia. Sócrates acreditava que o sentido da vida era viver de forma examinada, questionar a si mesmo, buscar a verdade. Platão, seu discípulo, dizia que vivemos entre sombras e que o verdadeiro sentido da existência está no mundo das ideias, numa realidade superior, invisível. Já Aristóteles foi mais pé no chão. O sentido da vida seria atingir a eudaimonia, uma vida plena, com virtude e razão, aqui mesmo, no mundo real. Religiões monoteístas como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo também apresentaram suas visões. Estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, viver com retidão e alcançar a vida eterna. A vida, então, passa a ser vista como um teste, uma passagem. Um trajeto que só ganha sentido em outra dimensão. O que todas essas visões têm em comum? A tentativa de fugir da angústia do não saber, de dar forma a algo que talvez por natureza seja fluido, mutável, incontrolável. Mas e se, como sugerem alguns pensadores modernos, o sentido da vida não está pronto? E se ele não é revelado por ninguém, nem por deuses, nem por tradições? E se ele tiver que ser criado? Foi no século XX que essa visão se radicalizou. Um homem chamado Jean-Paul Sartre teve a ousadia de romper com todas as ideias anteriores e propor algo perturbador, mas também profundamente libertador. A existência precede a essência. Essa frase virou o coração do existencialismo. E o que ela quer dizer? Que o ser humano nasce primeiro, sem propósito, sem manual, sem essência pré-definida, e só depois, vivendo, escolhendo, agindo, ele vai se tornando alguma coisa. Ou seja, nós não fomos criados com um sentido dado de antemão. Somos nós que precisamos criar esse sentido,
Não há um destino esperando por você. Não há um plano secreto sendo revelado aos poucos. O que há é liberdade, e junto com ela, responsabilidade. Para Sartre, essa liberdade é tão radical que ele a chama de condenação. Estamos condenados a ser livres, porque mesmo que a gente tente se esconder atrás de normas sociais, de Deus, de pais, de líderes, no fim, a escolha é sempre nossa. E essa liberdade cobra um preço alto, a angústia. A angústia existencial aparece quando percebemos que tudo depende de nós. Que cada escolha que fazemos molda não só quem somos, mas também o mundo ao nosso redor. Sartre dizia que ao escolhermos uma ação, estamos dizendo que aquele modo de agir é o que achamos ideal, não só para nós, mas para todos. Isso é pesado, mas também é poderoso. Porque se nada está escrito, se não existe um roteiro divino, então somos nós os autores da nossa própria história. E isso transforma completamente a pergunta: qual o sentido da vida? Vira: qual o sentido que você vai dar à sua vida? Para Sartre, não existe um motivo para viver, mas existe um poder enorme em construir um. Se Sartre nos confronta com a liberdade radical, Albert Camus nos joga direto no vazio. Para ele, a vida é absurda, e o ser humano é um eterno estrangeiro num mundo que não responde. Camus parte de um dilema brutal. Se a vida não tem sentido, por que não nos matamos? Ele escreve: há apenas um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio. Mas calma, Camus não está promovendo o fim, ele está expondo o começo. É a partir desse confronto direto com o vazio que ele constrói sua filosofia do absurdo. O absurdo nasce do choque entre duas forças: o nosso desejo profundo por sentido e o silêncio do universo. Queremos que a vida faça sentido, mas a vida simplesmente é. E é aí que Camus faz uma virada genial. Ele diz que reconhecer o absurdo não nos leva ao desespero, mas à liberdade. Ao aceitar que o universo é indiferente, deixamos de esperar uma resposta de fora e começamos a viver de verdade. É por isso que ele cria a figura de Sísifo, o homem condenado a empurrar uma pedra montanha acima, todos os dias, apenas para vê-la rolar de volta ao chão. Para muitos, isso seria um castigo inútil, mas para Camus, Sísifo é o símbolo do homem consciente. Ele sabe da futilidade de sua tarefa, e mesmo assim, a realiza. Ele se recusa a se render. Ele escolhe viver. Camus encerra seu livro com uma frase icônica: é preciso imaginar Sísifo feliz. A verdadeira revolta, diz Camus, não é se matar, é permanecer vivo com lucidez. É não apelar para ilusões reconfortantes como religiões ou doutrinas prontas. É encarar o absurdo e continuar. E nesse continuar, nesse ato de desafiar o silêncio com uma vida consciente e apaixonada, nasce um novo tipo de sentido. Um sentido construído sem garantias. Um sentido que nasce da própria recusa em desistir. Camus nos convida a uma forma de heroísmo silencioso. Viver como quem sabe que não há redenção. E mesmo assim, escolhe o fogo da consciência. Se Camus e Sartre nos convidam a enfrentar o vazio com coragem e lucidez, Søren Kierkegaard propõe outro caminho: o salto. Kierkegaard foi o primeiro grande existencialista, muito antes da palavra existencialismo existir. Mas diferente dos outros, ele era um homem profundamente religioso. E é justamente dessa tensão, entre angústia e fé, que nasce sua filosofia. Para ele, a angústia é parte essencial da condição humana. Viver é estar diante de infinitas possibilidades, mas cada escolha que fazemos nos obriga a abandonar outras. Isso gera medo, gera paralisia. Ele chama isso de a tontura da liberdade. Mas o que fazer diante disso? Kierkegaard diz que há 3 estágios da vida: o estético, o ético e o religioso. No estágio estético, a pessoa vive buscando prazer, distração,
evitando o sofrimento a qualquer custo. É uma vida superficial, marcada pela fuga. Mais cedo ou tarde, essa vida esbarra no desespero, uma sensação profunda de vazio. A pessoa percebe que, mesmo tendo tudo, nada preenche. Então ela pode avançar para o estágio ético, onde passa a buscar viver com responsabilidade, com valores. Aqui, o indivíduo reconhece que é responsável por sua vida e pelas consequências de suas ações. Mas mesmo esse estágio tem limites, porque por mais ética que seja, a pessoa ainda sente que algo falta, e é aí que surge o salto da fé. Kierkegaard acreditava que o verdadeiro sentido da vida só seria encontrado quando o ser humano se entregasse a algo maior do que ele mesmo. E esse algo não é racional. É um paradoxo. Uma fé que não se explica, que não se prova, que apenas se vive. Mas atenção, para Kierkegaard, essa fé não é uma fuga do pensamento. Pelo contrário, é um enfrentamento corajoso da dúvida. Um mergulho na incerteza. Ele escreve que fé é precisamente a contradição entre a paixão infinita do indivíduo e a incerteza objetiva. Kierkegaard não diz que Deus dá o sentido da vida. Ele diz que o sentido surge quando aceitamos que não temos o controle e ainda assim escolhemos confiar. É uma resposta que não agrada a todos, mas é uma das mais profundas já dadas, porque ela reconhece a angústia e não tenta apagá-la. Apenas oferece um outro jeito de atravessá-la, com fé. Em meio às atrocidades da Segunda Guerra Mundial, no coração de um dos períodos mais sombrios da história, surgiu uma filosofia que afirmava: mesmo diante do sofrimento extremo, ainda é possível encontrar um sentido para viver. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente de campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz, viveu o absurdo na sua forma mais crua. Viu famílias sendo destruídas, pessoas sendo tratadas como coisas, a dignidade humana sendo pisoteada. Mas, mesmo ali, entre a fome, o frio e a morte, Frankl não perdeu de vista uma certeza: o ser humano precisa de sentido para continuar existindo. Foi a partir dessa experiência que ele desenvolveu a logoterapia, uma abordagem terapêutica baseada na ideia de que o principal motor da vida humana não é o prazer, como dizia Freud, nem o poder, como dizia Adler, mas o significado. E esse significado não precisa ser algo grandioso. Pode ser pequeno, pessoal, íntimo. Pode estar num gesto, numa lembrança, num valor. Frankl dizia: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Essa frase, inclusive, foi inspirada em Nietzsche, outro pensador que reconhecia a dor da existência, mas via na criação de sentido uma forma de superá-la. Para Frankl, o sentido da vida não é algo fixo, nem igual para todos. Ele muda conforme as circunstâncias. Pode ser encontrado em 3 lugares principais: na ação, em realizar algo significativo, contribuir com o mundo, trabalhar por algo maior que si mesmo; na experiência, em amar alguém, contemplar uma beleza, se emocionar com algo profundamente humano; na atitude, especialmente frente ao sofrimento inevitável. Mesmo quando não podemos mudar a situação, ainda podemos escolher a forma como reagimos a ela. Essa última é a mais poderosa, porque Frankl não romantiza o sofrimento, mas diz que, quando ele é inevitável, a nossa dignidade está na forma como escolhemos enfrentá-lo. Em Busca de Sentido, ele relata que muitos prisioneiros que perderam a esperança simplesmente pararam de lutar e morreram, enquanto outros que encontravam um sentido mesmo em meio à escuridão, um filho esperando, uma causa, uma memória, conseguiam resistir. Frankl nos lembra que, mesmo quando tudo nos é tirado, uma coisa permanece: a liberdade de escolher nossa atitude diante do que nos acontece. O sentido da vida, então, pode ser construído mesmo nos escombros, mesmo na dor, e talvez, principalmente nela.
Se há algo que une todos esses pensadores, Sartre, Camus, Kierkegaard, Frankl, é a ideia de que a vida não vem com um manual de instruções. Não há um sentido pronto esperando por nós. A vida é uma folha em branco, e cabe a cada um escrever a sua história. Mas essa liberdade não é um presente fácil de carregar. Jean-Paul Sartre chamou isso de a condenação da liberdade. Porque ao mesmo tempo em que somos livres para escolher, somos também responsáveis por tudo o que escolhemos. E isso inclui as consequências, os fracassos, os arrependimentos. Não há mais como culpar o destino, a sociedade, Deus ou os pais. Ser livre é perder o direito de apontar o dedo. É isso que torna a liberdade tão pesada. Porque cada escolha que fazemos, mesmo as pequenas, mesmo agora, constrói o que somos. Quando você diz sim a algo, está dizendo não a todas as outras possibilidades que existiam naquele momento. Viver então é renunciar, é apostar, é se comprometer. E é por isso que a angústia acompanha o ser humano, porque cada escolha carrega um risco, porque não temos garantia de que estamos fazendo o certo. E ainda assim, temos que escolher. A vida exige coragem. Não a coragem de não sentir medo, mas a de agir apesar do medo, de seguir caminhando mesmo na incerteza, de viver sem garantias. É nesse ponto que o existencialismo se mostra mais atual do que nunca. Numa era em que tudo é distração, em que a sociedade vende modelos prontos de sucesso, felicidade e sentido. Assumir a responsabilidade pela própria vida é um ato de rebelião. É muito mais fácil seguir o fluxo, viver segundo expectativas externas, reproduzir padrões. Mas o preço disso é alto. Perdemos de vista quem realmente somos. O sentido da vida não está num lugar distante. Ele não será revelado por um mestre ou encontrado num livro sagrado. O sentido da vida está nas suas ações, nas suas escolhas, nos seus valores. E ele muda. E ele pode ser refeito. Porque você muda também. Talvez, como disse o próprio Sartre, o homem não é nada além daquilo que faz de si mesmo. A maior dádiva e a maior maldição de ser humano é essa: sermos ao mesmo tempo o autor e o personagem da nossa história. Depois de tudo isso, fica claro que talvez a pergunta "qual é o sentido da vida?" não tenha uma única resposta, e talvez nunca tenha tido. Sartre, Kierkegaard, Nietzsche, Frankl, cada um nos deu uma lente diferente, mas todos, no fundo, apontam para a mesma direção. O sentido não é descoberto, é construído. Não existe uma verdade universal esperando para ser desenterrada. Existe você, suas escolhas, seus valores, sua coragem de viver de forma autêntica, mesmo sabendo que não há garantias. E no fundo, talvez seja isso que dá sentido à vida. O fato de que ela pode ser sua. A grande provocação, então, não é descobrir um propósito escrito nas estrelas, mas perguntar todos os dias: o que eu estou fazendo com a minha liberdade? Porque ninguém vai viver essa vida por você. Ninguém vai encontrar sentido no seu lugar. E agora, eu quero saber de você. O que faz a sua vida valer a pena? Existe um sentido fixo, ou somos nós que criamos um caminho ao caminhar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar esse debate. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que também está em busca de algo mais profundo. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui, a gente não entrega respostas prontas. A gente provoca perguntas que podem transformar. Afinal, como disse Camus, a luta em direção às alturas é suficiente para encher o coração de um homem. E talvez isso já seja o bastante.